Aos nossos amigos do portal Vale do Jauru Notícias, estamos de volta. Hoje, quarta-feira, 7 de abril de 2021. Neste exato momento, eu convido você para que você possa estar aí acompanhando a nossa transmissão. Neste exato momento, eu convido você para que você possa estar compartilhando a nossa transmissão, porque, como nós havíamos dito e como nós havíamos falado na parte da manhã, nós iríamos fazer aí uma entrevista junto aos comerciantes aqui do município de Jauru. E hoje nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui, convocamos o comércio para estar aqui junto com a gente, e neste exato momento nós estamos aqui para poder conversar com os comerciantes. As pessoas, os amigos que estão aí fazendo a sua manifestação, né, fazendo aí o protesto. Então, neste exato momento, eu convido você para você ir marcando, para você ir compartilhando a nossa transmissão. Isso mesmo, essa transmissão, onde você vai poder dar a sua opinião, tá certo? Dar a sua opinião aqui no portal Vale do Jauru Notícias. Na parte da manhã, nós falamos sobre a situação do lockdown aqui do município de Jauru. E também nós falamos aí, falamos no modo em geral, que nós iríamos estar abrindo espaço aos comerciantes aqui do município de Jauru. Abrimos esse espaço dizendo aos comerciantes: venham conversar com a gente, venham falar aí sobre esta situação, venham falar sobre esse decreto que está prejudicando muitas pessoas. Nós estamos aqui nos estúdios Portal Vale do Jauru mantendo o distanciamento social. Devido a esse distanciamento social, nós estamos usando o nosso álcool em gel. Nós iremos aqui, todo mundo com a nossa máscara. Não teremos acesso aí ao nosso microfone, porque até então o estúdio está isolado. Então eu convido você, para você ir marcando, para você ir compartilhando. Vamos aí colocar o máximo de pessoas. Vamos aí ver a força do nosso povo mato-grossense, nosso povo brasileiro. Porque o comércio está revoltado. O comércio de Jauru está chorando, está desesperado, querendo saber como vai ser. Como vamos fazer? Porque as pessoas estão falando aí, ó, é assim, assim, pronto, é assim, assim. Então, eu convido você. Está junto com a gente dois empresários e um advogado. Que também é empresário. Está junto com a gente o proprietário da Júnior Confecções, que tem uma rede de lojas aqui na região do estado de Mato Grosso. Está junto com a gente o Marcos, proprietário do supermercado Mix, aqui do município de Jauru. Também está junto com a gente Dr. Arlis, ele que é advogado e empresário também aqui no município de Jauru. Ele é proprietário de uma panificadora aqui do município de Jauru. E nós iremos conversar com eles para saber. Primeiramente, vamos falar com o Júnior, proprietário da Júnior Confecções, para ele falar para vocês como que ele vê essa situação. Logicamente, é uma situação muito revoltante. É uma situação onde o comércio para, tudo para, e não se sabe o que vamos fazer. Então você que está aí, vai marcando, vai compartilhando. Deixa eu já mandar um forte abraço aí deixa eu ver aqui, a Neuza Elisete Araújo, a Cabo Desto, também Creuza, também Alfredo Duarte. Eu estou acompanhando aqui, junto com o nosso sistema aqui, tá certo? Ana Carla, vamos marcando, vamos compartilhando. Gente, quanto mais pessoas nós pudermos colocar nessa transmissão, porque está vendo, vai haver uma manifestação, sim, dos comerciantes. Júnior vai explicar pra gente essa situação. Eu vou sair de cena, eu vou sair aqui fora dos estúdios, tá? E o Júnior vai falar pra gente sobre esta situação aqui, como eu posso dizer, vamos chamar isso de mobilização. Vamos chamar isso de mobilização para ver se nós chegamos num denominador comum referente a esse lockdown. Júnior, pode chegar junto com a gente aqui, aquele boa tarde, fala pra gente, você como empresário aqui do município de Jauru, como que você vê essa situação, quais são as medidas que o comércio em geral está tomando? Boa tarde. Boa tarde, Naldinho. Quero passar, boa tarde a todos os que estão assistindo a gente aqui nessa live. Quero estar passando para você
ouvinte, e para você, Naldo, aqui também, toda essa situação que nós estamos vivendo com a pandemia, né? Já se faz um ano que está aí assolando o mundo, não só o Brasil, nem só a nossa região, e nós temos enfrentado uma grande dificuldade. Dificuldade essa sanitária, de saúde, né? Vendo colegas, amigos, familiares sofrer com essa doença, mas um mal maior que é um mal socioeconômico, que é os efeitos econômicos ocasionados pela pandemia. E também sofrendo durante todo esse período com os decretos que são feitos pelos nossos governantes, prefeitura, em geral, na nossa cidade e região, né? Decreto que a gente acaba tendo que obedecer. Porém, nós fomos surpreendidos essa semana com um decreto emitido pela prefeitura aqui de Jauru, e foi um decreto muito impositivo, né? Simplesmente fechou o comércio, os mercados trabalhando de modo delivery, e não nos consultou, e muito menos, não que eles tenham que consultar, mas não teve um diálogo, não teve uma conversa. E é isso que nós estamos buscando, conversa. Porque o que acontece? Fica parecendo que com esses decretos nós somos julgados e condenados, Naldinho. Da seguinte maneira: façam lá a reunião com o comitê de Covid, comitê que a cidade tem, a nossa cidade tem um comitê de gestão do Covid, faz a reunião, aumenta os casos, eles determinam que vão fechar o comércio. Então significa que o comércio é o que prolifera esse vírus? Eu não concordo, não acho que é o caminho. E juntamente hoje, após a live de ontem, todos nós assistimos, pudemos observar que por parte da prefeitura, eles dão a entender que estão irredutíveis em relação até mesmo a negociar, conversar e ouvir o nosso lado de empresário, o nosso lado de comerciante, o nosso lado onde nós temos diversos colaboradores que trabalham para nós. Então é uma medida que prejudica não só a nossa empresa, mas os nossos funcionários, todos que trabalham de modo direto e indiretamente conosco. Tendo em vista a reunião de ontem, hoje conversando com diversos comerciantes dos mais variados segmentos, nós tomamos a decisão de, literalmente, vamos fechar todos os comércios. Então, a partir de amanhã, os mercados da cidade estarão fechados, eles não vão trabalhar nem no delivery. E isso não é porque nós queremos prejudicar a população, prejudicar alguém que precisa do seu alimento ali naquele dia. Mas é porque nós queremos ser ouvidos. Nós queremos mostrar que o nosso comércio, ele é essencial. Todo comércio é essencial a partir do momento que ele traz o sustento para dentro da nossa casa. Então, nós somos essencial. Todo comércio é essencial. E nós queremos que o comitê de gestão que elabora esses decretos senta conosco e faça um diálogo. Nós apresentamos para eles ontem diversas medidas com relação ao que podemos fazer, cuidar, mas o que ficou entendido através daquela live é que nós não temos opinião juntamente a esses casos, e que nós somos os responsáveis por estar conferindo a verificação desses casos, estar cuidando além do que nós cuidamos dentro do nosso comércio. Então, o que a gente quer passar não somos os responsáveis por isso. Precisa contratar mais vigilantes para estar fazendo esse trabalho? Vamos conversar, estamos abertos a conversar.
Minha empresa tem 5, 6 funcionários, precisa reduzir o quadro de funcionário. E quando eu digo reduzir, eu não digo dispensar funcionários, mas trabalhar em turno, dividir a equipe, trabalhar uma equipe meio período, outra meio período da tarde, para que não tenha aglomeração interna nossa mesmo, da loja, de colaboradores. Nós só queremos a oportunidade de diálogo. Nós queremos conversar. Ô Júnior, que não foi feito. Eles deveriam estar chegando com o comerciante e perguntar: a gente vai fazer isso. Prejudica você? Prejudica fulano? Eles simplesmente montaram um decreto e tem que respeitar esse decreto. É isso. Isso, Naldo. O que acontece? Eles não... Eu vou usar um termo aqui. Eles não observaram como é feito o atendimento nessas empresas que não tem esse fluxo maior de clientes ao mesmo tempo. Nós podemos observar aqui na cidade que os mercados, os supermercados têm um fluxo maior de clientes, então é uma aglomeração que é formada ali. Nos bancos, filas, lotéricas, filas, mas em 90% do comércio da cidade, ela não existe aglomeração. E o que está aparecendo para nós, o que está imposto para nós com esse decreto, é que nós somos os responsáveis pela proliferação do vírus, que nós somos os responsáveis por aglomeração, e não é o caso, não é a situação. Acredito que, tendo um diálogo do comércio com os gestores públicos, nós podemos chegar a um consenso de como melhor encarar esse vírus. O vírus está aí, ele vai permanecer, e nós temos uma preocupação ainda maior. Qual é? Jauru, hoje, ela está no risco alto, ou classificação alta, se não me engano. Ela não está no pior estágio. Faz o decreto, fecha por 10 dias. Nós aceitamos, ficamos fechados e tudo bem. Daqui 15 dias, Jauru passa a figurar num risco muito alto dentro do estado. O prefeito tem que decretar novamente um lockdown dentro do município, e aí nós vamos continuar fechado. E esse lockdown, a nossa reclamação também não é porque estamos ficando fechados agora, só 10 dias. Não, nós estamos enfrentando dificuldades ao longo de um ano. É desde março do ano passado, quando foi feito o primeiro lockdown. Então eu peço aos nossos gestores que tenham consciência do que estão fazendo e o que está acontecendo com o comércio local. A força do comércio local é responsável por mais de 50% da renda da cidade, com o trabalho interno nosso, né? Direto e indireto. O que está sendo feito? Simplesmente vão fechar as nossas portas, já estão fechadas, né? Já estamos fechados, e nós temos que aceitar calados. Não pode ter um diálogo. Eu acho assim, tem que ter conversa, tem que ter diálogo. Então fica a partir de amanhã, mercado, posto, tudo estará fechado, observando que nós estaremos cuidando com relação aos serviços essenciais que somos obrigatórios por lei. Nós não estamos fazendo nada forçado, não é uma coisa forçada, foi uma decisão que nós tomamos conversando com os nossos colegas de empresas. Dono de supermercado, ele está podendo vender delivery, mas ele vendo que nós estamos sendo tão prejudicados na outra ponta, eles se comprometeram com nós a fechar o mercado dele até que todo o comércio seja ouvido. Então não tem preferência de A ou B, é todos. Todos nós estamos unidos. Aí tá certo, então mais alguma coisa, Júnior? Você gostaria de falar mais alguma coisa? Então quer dizer que a partir de amanhã ninguém atende ninguém. A partir de amanhã. Até quando? Até alguém tomar uma posição de vir, chegar e conversar com a comissão dos comerciantes para poder resolver essa situação? Naldinho. Ou vai até os 10 dias mesmo? Não, nós vamos permanecer. Porque o decreto
eles já falaram que o decreto está valendo, né? Sim. Então, a partir de amanhã, ninguém atende ninguém até quando? Até alguém tomar uma posição para poder chegar a um denominador comum? Claudinha, a partir de amanhã nós não atendemos ninguém, mercado, posto, ninguém, até que haja um diálogo entre o representante dos comércios com o representante do comitê. A partir de amanhã, nós vamos estar tudo fechado até que os gestores, os gestores públicos possam nos ouvir e flexibilizar o decreto. Nós não queremos simplesmente ter uma reunião onde vai ser conversa daqui, conversa dali e nada se resolve. Nós queremos resolver. Nós fomos para uma live ontem onde apresentamos soluções, opções e acredito que nem foi visto, nem foi observado. Então é uma oportunidade que nós estamos unindo o comércio e mostrando que o comércio tem a sua força, o comércio tem a sua representatividade aqui em Jauru. Valeu, Júlio. Obrigadão, hein? Tá certo, Obrigado, então. Ronaldinho. Obrigado a todos que estão ouvindo aí na live. Compartilha aí, gente. Manda pau. Aí, tá certo, então, para você que está aí acompanhando a nossa transmissão, este é o seu portal Vale do Jauru Notícias. Estamos aqui ao vivo, né? Já saiu um, agora já vamos convidar o Marcos para poder estar falando para a gente sobre o que o Júlio já disse, sobre essa manifestação, sobre essa paralisação, sobre esse lockdown e também sobre a reunião de ontem. Eu acabei de ver um comentário ali agora há pouco ali, a Eliane C. Pereira. A verdade é que os empresários pensam somente no lucro financeiro. Vamos pensar nas vidas perdidas, gente? Eliane, é o seguinte, o Marcos acho que ele como empresário, ele vai poder responder isso para você. Porque quem tem imposto, boletos e funcionários para pagar, sabe que não é fácil ser empresário. Hoje tive uma reunião com a nossa equipe aqui. Nós vamos reduzir. Temos que reduzir. Temos que reduzir por quê? Porque nós também estamos sendo afetados. A energia está chegando, a água chega e ninguém quer saber de nada. Quer receber. Atrasa para você ver se você não paga imposto. Perdão, se você não paga juros. Atrasa para você ver. Falar é fácil. É fácil. Sinta na pele. Dia 5, dia 10, tem que pagar isso, pagar aquilo. Sinta na pele. Marcos, boa tarde. Seja bem-vindo aos estúdios do Portal Vale do Jauru pela primeira vez. Eu agradeço você por ter, o grupo de comerciantes, por ter vindo aqui nos estúdios, falar aí diretamente. Estamos aí com mais de 300 pessoas assistindo em tempo real essa entrevista. E fala pra gente aí, como que você participou da reunião ontem, como que você viu essa situação, qual que é a ação do comércio, e daqui a pouquinho a gente vai falar também com o Dr. Arles, explicando essa situação. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Todos me conhecem, o Marquinhos do Supermix, como todos falam. O que acontece? Nós estamos vivendo um momento muito difícil da nossa vida. Essa pandemia veio para nos assolar e essa pandemia veio para acabar mesmo com nós. Mas o que acontece? Nós sofremos um duro golpe ontem, que fomos surpreendidos com simplesmente fechar. Gente, eu quero deixar bem claro para vocês, eu estou aqui não só defendendo a minha categoria, supermercado, estou defendendo todas as categorias que são essenciais, todas as categorias que necessitam do seu trabalho, necessitam trabalhar para levar o pão para a mesa dos seus familiares. Então, é um pedreiro, é uma pessoa que puxa uma carroça de lixo, é uma pessoa que tem uma farmácia, que tem uma serralheria. Então, essas pessoas, todos são essenciais, todos necessitam. Tem gente que, na verdade, trabalha a parte da manhã todinha, que dá 5 horas da tarde para ir no mercado para comprar o seu alimento. Então, eu estou aqui vestindo a camisa, dando a cara a tapa, para poder lutar por uma Jauru melhor para nós. E nós necessitamos de manter nossos comércios abertos. Tanto é que são tantos encargos, tantos impostos, que eu vou te falar números aqui, uma empresa pequena, vocês vão achar assustadores. Hoje eu pago só de imposto uma média de 60 mil reais por mês. E esse imposto, ele vence todo dia 20, e todo dia 25, e todo dia 30.
E todo dia 7, que foi hoje que eu tive que pagar o FGTS dos meus colaboradores. Hoje eu paguei o FGTS dos meus colaboradores. Graças a Deus ainda tinha dinheiro ainda para pagar. Então, gente, o que acontece? Nós vamos sofrer um duro golpe na economia. Hoje eu emprego 14 pessoas, são 14 famílias que trabalham comigo. São 14 bocas, 14 pessoas que levam o alimento para casa delas. Agora imagina nós tiver que fechar nossas portas. Como que vai ficar essas famílias? Como que vai ficar meus fornecedores? Como que vai ficar a conta bancária? Que a gente tem os impostos para pagar, tem os boletos para pagar. Só hoje de boleto eu paguei foi 30 mil reais. Você entendeu? Então a situação é gravíssima. Então eu venho aqui falar com meu amigo Passarinho, senhor prefeito, pelo menos escuta nós, pelo menos vamos tentar flexibilizar esse decreto. Vamos arrumar outras medidas. Ontem, na hora que nós fizemos a live, nós montamos vários projetinhos para você, do jeito que poderia contribuir, ajudar com essa pandemia. Mas, na verdade, sem querer denegrir a imagem de ninguém, eu entendi que nós não fomos ouvidos. Nós participamos de uma live de 3 horas e pouquinho, mas já estava escrito, já estava falado que o decreto ia permanecer. Então, na verdade, a live que nós fizemos, nós ficamos 3 horas e pouquinho ali falando, mas a resposta de vocês já tinham. Então, infelizmente, vocês não deram nem a oportunidade de nós conversar para tentar resolver mais um pouco a situação. E não só eu, mas como os outros comerciantes, em um grupo, um denominador comum, nós chegamos a uma situação da seguinte forma: a partir de amanhã, se caso o prefeito com a sua equipe não sentar com nós para flexibilizar, nós vamos fechar. Infelizmente, vamos fechar e só vamos abrir após a gente conseguir esse diálogo com resposta com eles, porque a situação não precisava chegar nesse nível, não precisava chegar nessa situação, mas infelizmente chegou. Mas estou aqui vestindo a camisa de todos, vestindo a camisa de um serralheiro, de um carroceiro, de um carpinteiro, de um pedreiro. Eu estou puxando a bandeira de todos. Eu vesti a camisa, coloquei a cara para bater, não só por mim não, gente. Eu estou junto. Eu amo Jauru, sou fruto de Jauru, nascido e criado, e comecei a minha carreira dentro de Jauru. Então eu quero cada dia uma Jauru melhor, cada dia uma Jauru onde a gente possa sair lá fora e falar assim: gente, eu tenho orgulho de morar na cidade, mas da forma que as coisas estão caminhando, infelizmente só estamos perdendo. Esse ano mesmo eu creio que nós devemos ter perdido aí pessoas que foram embora para os Estados Unidos aí, uma média aí de umas 250 pessoas ou mais. Entendeu? Por quê? Porque nós não temos opção na nossa cidade. Mas aqui, gente, eu quero apenas dialogar com o setor privado, com o Passarinho, com toda a sua equipe, para a gente chegar no denominador comum. Porque são muitas pessoas prejudicadas, gente. Todo mundo sabe que eu faço a minha ação social. Hoje mesmo vamos colocar novamente as frutas, as verduras na frente do supermercado, com mais algumas doações. Os comerciantes de Jauru são tão bons, que nessa crise, nesse momento que nós estamos vivendo, comércio fechado, hoje eu recebi R$4.500 em doação para fazer cesta para famílias carentes. Estou aqui agora, nessa live, e os meus colaboradores estão lá dentro da empresa, confeccionando a cesta para nós entregar para as famílias que estão passando necessidade nesse momento. Então são 35 cestas que nós vamos doar. Não vou citar o nome de nenhuma pessoa que doou. Não vou citar. E só vou falar para vocês, hoje eu recebi várias ligações, várias transferências, vários PIX. Marquinho, faz uma cesta, vê a pessoa que realmente está precisando e doa. Então, olha, senhor prefeito, olha como nossos comércios são unidos, como nós somos unidos, como nós queremos o bem da nossa população. Mesmo sabendo que eles vão estar fechados, que não vão ter lucro para pagar seus boletos, mas sabendo que pessoas estão passando necessidade, eles tiveram a capacidade de fazer doação, capacidade de tirar o dinheiro do bolso para fazer doação, para ajudar aquelas pessoas que estão necessitadas. Um dia desse, fomos arrecadar um dinheiro para fazer umas doações, e estávamos num grupo
E chegou a pessoa e pediu um pouquinho para cada um. Eu dei 20, eu dei 30, eu dei 40. E tinha um rapaz, que eu também não vou citar o nome, não falaram com ele. Esse rapaz falou assim: mas você não vai falar comigo? Falou assim: ô fulano, é verdade, o que você pode doar? Eu falei: rapaz, eu só tenho esse R$1, eu só tenho essa moeda, eu vou doar ela. Aquela pessoa naquele momento doou tudo que tinha para ajudar seu próximo. Então, gente, vamos rever esse decreto, vamos rever, vamos flexibilizar, vamos tomar medidas melhores. Barreiras sanitárias que nós não temos, nós precisávamos ter barreiras sanitárias na entrada da cidade, não tem. A fiscalização, infelizmente, eu tenho que falar que não está sendo boa. Final de semana eu não vejo fiscalizações, não vejo, muitas aglomerações. Então, eu só quero deixar isso aqui, Naldinho, pedir, senhor prefeito e sua comissão, respeito vocês demais. Andréia, doutora Marla, tenho um carinho muito grande por vocês. Mas vamos sentar, vamos conversar, vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar para todos. Nós estamos vivendo uma crise sanitária, sim, estamos. Mas também estamos vivendo uma crise econômica. Pessoas estão passando fome, pessoas não têm o que comer, pessoas não têm dinheiro para levar o pão de cada dia para casa. Pessoas estão passando mal, pessoas estão entrando em depressão por essa situação que não pode sair de casa. Então, Naldinho, é isso aí que eu tinha que falar. Muito obrigado a todos. Deus abençoe a cada um de vocês que está aqui conosco nessa live. Me perdoe se eu falei algo demais, mas é o que eu tenho para falar hoje, nesse momento. Tá certo, então, valeu, Marquinhos. Obrigadão. Conversamos então aí com o empresário Marcos, aqui do município de Jauru, no estado de Mato Grosso. Nós estávamos vendo vários comentários ali, nós estamos com mais de 520 pessoas acompanhando a nossa transmissão, para vocês verem a responsabilidade do portal Vale do Jauru, aqui do município de Jauru. Ouvimos aí o empresário Júnior, empresário da Júnior Confecções, tem uma rede aqui de lojas, né, de roupas aqui no estado. Conversamos também aí com o Marcos, ele que é proprietário, empresário, dono do supermercado Mix aqui do município de Jauru. Nós iremos conversar também, ele que é empresário também, que juntou aí os comerciantes para poder estar falando e reivindicando esse decreto. Tendo em vista, nós vamos, primeiramente, antes de você, o Paulo, nosso amigo Paulo, o pessoal fala Paulo da farmácia, né? É isso? Assim. Pessoal, o Paulo da farmácia está junto com a gente nos estúdios. Como que surgiu essa ideia? Porque creio eu que quando se há a união do comércio, enfim, independente de várias classes, né, nós respeitamos ali todos os comentários que estão vindo ali ali no portal Vale do Jauru Notícias, respeitamos todos, cada um tem uma opinião formada, cada um tem o seu jeito de pensar, mas os empresários sabem o que estão se passando na pele, né? Fechar 10 dias, né? Que nem ele vai falar também, eu quero que você fale também, Paulo, pra gente, sobre a reunião de ontem, né? Como se for. Nós vimos que não foi produtiva a reunião de ontem, infelizmente, né? Vamos marcar a reunião? Vamos marcar a reunião! Vamos marcar. E daí? Não sei se o Paulo vai falar se marcou, se não marcou, se responderam, se não responderam, se vai ficar, se o Ministério Público vai agir, se o Ministério Público Estadual não vai agir, o Ministério Público Federal vai fazer alguma coisa, alguém vai fazer alguma coisa. Estamos vendo alguns comentários ali. O pessoal está falando, o pessoal está só pensando no lucro, no comércio, não sei o quê, beleza, mas e aí? O comércio está fazendo a parte dele, como eu disse na transmissão de hoje cedo. Nos comércios, onde eu já fui, eu digo onde eu já fui, tem o álcool em gel. As pessoas falam assim, peraí só um minutinho, já você vai ser... O comércio está fazendo a parte dela. E a gestão está fazendo o quê? E a gestão está fazendo o quê? O que a gestão está fazendo? Não está atendendo os comerciantes. Vamos entrar numa reunião, vamos fazer, não. Simplesmente, como você falou aquela hora, produção, ditadura, estamos lá do Venezuela. Nós estamos tipo a Venezuela. O presidente falou, isso aqui, pronto, acabou. Entra pela goela abaixo. Estamos vivendo uma ditadura. É isso, pronto, acabou. Fecha a conta e passa a régua. Não. Temos despesas.
A energia vai vencer, a água vai vencer. E aí? Ah, tá. O pessoal, já falaram aqui, a partir de amanhã, todo mundo fechado. Aí você aí, tá pensando no bem. Tá, mas todo serviço é essencial. Desde uma faxineira, desde uma pessoa que trabalha no supermercado, numa empresa de lojas de eletrodomésticos, enfim, no modo em geral. Agora, tipo assim, vamos ver aí. Tem que fechar sim. Deixa eu ver, temos que pegar o último comentário aí. Temos que fechar sim. Deixa eu ver aqui, temos que fechar sim. Vamos pegar aqui, rapidinho um comentário aqui. O melhor agora é a vacina. Mas nós nem sabemos se a vacina já tem. A gente pede informação, a informação que eles nos dão nós temos que agradecer ao nosso povo Jauru, que está nos Estados Unidos. Os amigos dos Estados Unidos estão ajudando muito. Isso mesmo, Regina, verdade. Né? Já arrecadaram mais de 130 mil reais para adquirir os cilindros. Isso porque a associação já comprou. Não, chega amanhã. Chega amanhã. Chega amanhã os cilindros. E nós vamos acompanhar a chegada dos cilindros aqui no município de Jauru. A sociedade organizada está fazendo isso. Por quê? Por quê? Por que será? Porque verba está vindo. Está colocando na onde? Não sabemos. As vacinas estão vindo. Quantas vacinas estão vindo? No site. O site está lá. É só ver o site. E aqui em Jauru, como que está o procedimento de vacina? Parabenizar a Secretaria de Saúde de Conde Lacerda. Entrou em contato com a gente. Claudinho, porque a gente precisa disso. Como é que é? É assim, assim, assim. Vamos lá. Os daqui? Nem atender, atende. Paulo, boa tarde. Desculpa, eu sei que você... eu sei que você, eu creio eu que não está acostumado com essa situação, mas aqui já quero dar as boas-vindas para você e dizer para você que nós somos um portal transparente. Aqui não temos... não apoiamos apologia, não apoiamos coisas ilícitas, mas sim damos voz ao povo, damos vez ao povo e, logicamente, somos uma imprensa imparcial. O que é imparcial? Assim como nós estamos abrindo espaço para vocês, comerciantes, nós fizemos uma transmissão na parte da manhã, veio 2 vereadores, a doutora Kátia e o Lázaro, abrimos espaço. Se o executivo vier, o espaço vai estar aberto também. Por quê? Porque nós trabalhamos na imparcialidade. Nós mostramos tanto um lado quanto o outro. Nós estamos mostrando todos os lados. Se nos procurarem, nós iremos tranquilamente falar. Vamos mostrar a realidade. Vamos mostrar, falar realmente o que está acontecendo. Por que chegar aonde chegou hoje? Aonde que foi o erro? Onde que foi? Já um ano de Covid. Onde que está o erro? Paulo, boa tarde, seja bem-vindo, fique à vontade. Boa noite, onde é que eu olho aqui? Bom, pessoal, boa noite. Primeiramente quero agradecer ao Naldinho aí pelo convite, pela abertura do espaço. Se todos estiverem me ouvindo bem, me vindo bem aí, dão um sinal. Tá tudo certo? Bom, pessoal, primeiramente, eu percebo aqui que temos 470 pessoas ao vivo, né? Estamos aqui, o Marcos passou por aqui, do Supermix, passou por aqui o Júnior, da Júnior Confecções, também está para falar na sequência o Dr. Aires. Ontem nós tivemos uma reunião, né, organizada, juntamente com o Poder Executivo e juntamente também com o Ministério Público e o Poder Legislativo. Quero aqui deixar claro para vocês que talvez nem todos tiveram a possibilidade de participar da live ontem e saber do que se trata esse movimento, como que surgiu. Bom, primeiramente, ontem na parte da manhã existia um grupo de WhatsApp somente feito por comerciantes, né, comerciantes aqui da nossa cidade. Esse era um grupo até um pouco já abandonado, né? E esse grupo ressurgiu, né, ali com algumas indagações em relação ao decreto. Esse decreto que entrou em vigor hoje, né, o decreto número 55, datado no dia 5 de abril. E, né, as pessoas ali demonstrando as suas indignações, né, como disse, um grupo formado apenas por comerciantes, e esses comerciantes, né, de alguma forma, questionando, né, a necessidade de um decreto tão severo como esse que nós temos aí, né, que está instituído. Bom, me colocaram nesse grupo, né? Também sou empresário aqui. Nós temos, eu e meus sócios possuímos a drogaria
ultra popular, né? Hoje está instalada aqui em nosso município, juntamente com meus sócios. Temos também a Casa das Variedades, que é uma loja recente, foi aberta inclusive na pandemia. É uma empresa que hoje nós estamos, nessa empresa aí, tínhamos 4 funcionários, né? Infelizmente perdemos um funcionário, não porque demitimos, mas porque o próprio funcionário pediu desligamento. Então hoje nós estamos com 3 funcionários, juntamente com a força dos sócios que também estão na operação. Essa loja foi aberta na pandemia. Temos também a drogaria Atalaia, né? Somando aí, a gente tem no total, a gente emprega, graças ao bom Deus aí, que nos dá essa condição, né? De alguma forma a gente tem, né? Eu sinto pelo menos que o que eu sei fazer é isso, é empreender, né? E é claro que isso foi me dado, esse dom foi me dado, juntamente com os meus sócios. Acredito que eles também têm essa facilidade, né? Deus dá dons às pessoas, acredito, né, muito nisso. E o que eu sei fazer é isso, é empreender, né? Hoje, se você me perguntar, Paulo, né, se você precisar de uma renda maior, né, se você precisar melhorar o conforto da sua família, alguma coisa nesse sentido, o que você vai fazer? Eu vou empreender, porque isso é o que eu sei fazer, né? E graças a Deus a gente consegue empregar aí 12 pessoas aqui no município de Jauru, né, 12 famílias. E diante disso, né, diante dessa realidade que estamos vivendo, essa crise sanitária, essa pandemia, esse vírus, sabemos que as situações, né, são alarmantes, elas são graves, elas são críticas, elas merecem atenção, merecem cuidado, sempre, né, quando se toma alguma decisão nesse sentido. Estamos lidando com uma situação na qual nós não temos cura, é uma doença que não tem cura, né? Não existe um método cientificamente, totalmente cientificamente comprovado, né? É lógico que tem teses, várias teses, né, sobre vários tipos de medidas ou soluções que podem amenizar, né? As pessoas da área da medicina têm se debruçado, né, por todo o mundo à busca de soluções, né? Entender como esse vírus se prolifera no organismo, enfim, não quero entrar nesse mérito. A gente sabe que a gente está lidando com uma situação realmente crítica, né? De algum modo, essa situação, né, essa crise sanitária, ela abre, né, uma possibilidade, claro, como consequência de uma outra crise, né, que é a crise econômica, né? Nós entendemos que essas coisas, elas não se separam uma da outra, né? Temos direito à vida, né? E essa vida inclui-se, claro, a nossa saúde, o cuidado com a nossa saúde. Para isso tem o funcionalismo público, né? Para amparar as pessoas, inclusive, que não têm condições, para que elas tenham um acesso digno à saúde, né? E para que essas pessoas possam, né, serem assistidas. Então a gente tem essa dificuldade, né, de lidar com essa situação, né, que não tem uma solução, né? Mas a gente enxerga que a saúde e a economia, elas têm que andar de mãos dadas, porque entendemos também que pessoas acabam sofrendo consequências também consideradas graves por conta de uma crise econômica instalada. E todas as medidas, acredito eu, que têm que ser levadas em consideração essas duas situações. A parte sanitária, a parte da vida, mas entendo eu também que trabalho é vida, né? Não consigo entender trabalho como um fardo, um trabalho, né, como você sai de casa para exercer uma obrigação, né? Eu entendo que trabalho ela é como se fosse um mecanismo de levantar o homem, né? Não queria partir aqui que vocês entendessem que meu discurso agora nesse trecho fosse religioso, mas se a gente pegar a nossa história, né, ali o nosso primeiro pai, Adão, quando ocorre a queda através da desobediência, existe ali um chamado, né? Existe ali a voz de Deus dizendo: olha, beleza, você caiu, para você levantar, para que você, né, retome a sua dignidade, você vai ter que trabalhar agora para você conseguir novamente recuperar aquilo que foi perdido, né? Antes você tinha o paraíso, agora você vai ter que retomar através do seu trabalho. Como que eu vejo esse chamado? Como uma punição? Ou como um chamado à salvação? Ou como um chamado ao homem se reerguer, se levantar, não é? E ir em busca daquilo que o faz grande,
Eu entendo que o que faz um homem grande são as virtudes. E as virtudes, elas são conquistadas no dia a dia, no trabalho ordinário. Eu não vejo o trabalho como um fardo, não vejo o trabalho como uma punição, como uma obrigação. Vejo o trabalho como uma baita oportunidade que o homem tem. Quando eu falo homem, estou falando ser humano. De levantar, de se levantar, né? De vencer vícios, né? E cultivar através desse trabalho, tendo como oportunidade, né, ali o seu local de trabalho, seja você um médico, qualquer profissão que você exerça, que no seu trabalho você seja, né, exemplo de bons hábitos, né? E se cultivarmos bons hábitos, é claro que a gente vai levar nossas virtudes, e é aqui que a gente se ergue, né? E isso compõe toda a dignidade humana, né? A gente sabe muito bem, quem tem a experiência de ficar ausente das suas funções, do seu trabalho, a gente sabe muito bem que aparece um vazio no coração, aparece uma tristeza, aparecem doenças psicossomáticas, a gente sabe muito bem disso, aparecem ansiedades. Isso só pelo afastamento do trabalho dá para se observar, né? O que a gente não quer é que, além de ter que lidar com a doença, que é o vírus, que esse é o maior inimigo, também teremos que lidar com outro inimigo, com outro vilão, com outros tipos de doença, né? E aqui que eu entendo que o trabalho, ele é vida. Nós não estamos aqui falando assim que trabalho, defendendo o trabalho, defendendo o emprego, o alimento na mesa das famílias que necessitam, que vivem, né? Às vezes até de diária, né? São profissionais autônomos aí que precisam da diária para poder comprar o seu alimento. Muitas dessas pessoas hoje em dia, com decretos como esse que entrou em vigor hoje, essas pessoas sofrem, né, com essa questão da dignidade, não é? Por não poder trabalhar, lhes são roubadas essa dignidade, impedida, né, de trabalhar. Entendo eu que isso adoece o homem também. Podem aparecer doenças psicossomáticas, é claro, uma ansiedade, uma depressão, isso pode acontecer. E é claro, né, um pai de família, uma mãe de família que vê os seus filhos, aquela família que tem filhos, né, que vê os seus filhos precisando de um alimento e não poder dar esse alimento, né, porque ele foi impedido, né, tirado dele a liberdade de trabalhar, isso é muito complicado. Olhando para essa situação, a gente também entende que a gente também tem um outro problema que também é grave, que a gente tem que olhar para essas duas realidades, né? Então, voltando ali no começo, existia um grupo de WhatsApp de comerciantes que estavam botando o olho nesse lugar aí que eu estou falando para vocês. Como é que a gente vai fazer para preservar o trabalho? E através desse decreto a gente sente que talvez isso pode prejudicar, né, muita gente. O que a gente vai fazer? Então, um grupo de WhatsApp, todo mundo sabe, participam de grupos por aí, a gente sabe que é feito de pessoas, né, com vários tipos de pensamento, várias formas de reagir, né, umas pessoas mais maduras, outras menos, não quero entrar nesse mérito, mas a gente sabe que tem essa diferença entre as pessoas. E grupos de WhatsApp, se não tiver organização, se não tiver liderança, e se não tiver focado em um objetivo, né, e que você concentre todos os seus esforços e energia na organização, primeiro, e depois na concretização em ato. Não adianta fazer barulho, não adianta inflamar, não adianta falar, né, reclamar, criticar, né? Eu vou usar essa palavra, mas para mim isso aí são peidos verbais, né? Isso aí são palavras jogadas ao vento. Você tem que transformar as suas ideias, né, em ação e tem que debater essas ideias, né? Quando fomos colocados nesse grupo, né, eu fui colocado nesse grupo ontem, esse grupo já era antigo, mas eu entrei ontem. E aí eu percebi essa necessidade, eu falei, eu senti no meu coração, olha, esse grupo aqui está precisando de uma liderança que transforme esses anseios em atos. E nós só temos um dia, porque o decreto entra em vigor, no caso hoje, ontem, né? Então seria amanhã. O decreto vai entrar em vigor, mas a gente vai ter que fazer alguma coisa. Então apareceu a necessidade de a gente organizar aquele grupo ali, para que a gente concentrasse todos os nossos esforços em um objetivo muito claro, que era o quê? Chamar, né, os governantes, chamar o poder público para poder conversar a respeito, né, da severidade, do rigor desse decreto. A gente queria conversar. Nosso objetivo era, né, entendemos que talvez não haveria neste momento a necessidade de entrar com um decreto tão rigoroso, considerando que a classificação do risco da nossa cidade ela não é muito alto, ela é alta, não exigindo assim, de acordo com o decreto estadual, a necessidade obrigatória, né, de decretar um lockdown, de se instalar um lockdown tão severo como foi instalado. Aqui era o nosso objetivo, conversar com o poder público para que esse decreto, que a gente pudesse conversar a respeito dele, sobre a necessidade dele e talvez repensar, né, esse decreto para que a gente pudesse, né, também somar esforços, né, o
funcionalismo privado pudesse, com suas portas abertas, também somar esforços, né, de forma a cumprir, né, talvez regras um pouco mais restritas, né. Eu entendo que é melhor restringir do que fechar tudo, né. Não entendo que essa seja a solução. Não temos, né, evidência científica também que o lockdown resolve. Num primeiro momento, é claro que a gente vai sentir que vão baixar-se os casos, isso aí é nítido, a gente vai aparecer, mas só que depois, né, se fizer um lockdown que você tenha medidas muito claras, né, de talvez investimento em infraestrutura, né, outro tipo de iniciativas, né, falaram aqui agora há pouco de investimento em equipamentos, né, em oxigênio e construção de leitos, beleza, né, aí o lockdown faz sentido, mas é o que a gente queria saber do poder público, era se realmente existiam essas iniciativas ou se a gente só vai fazer um lockdown para baixar o número de casos. Tá, beleza, mas e depois que passar? Né? E se os números subirem de novo? O vírus não vai sumir, o vírus vai continuar. O que a gente vai fazer? Então, aí surgiu a necessidade, né, ali no grupo, de se organizar para ter essa conversa com o Poder Executivo para discutir a necessidade desse decreto, que a gente entendia como, pelo menos agora, neste momento, inapropriado. Né? Entendendo nós também que tínhamos como pensar em outras medidas, outras soluções, né, que não precisasse chegar ao ponto de se instalar o lockdown. Esse era o nosso objetivo, e aí convocamos o poder público a participar de uma live. Realizamos essa live ontem, assim, em tempo recorde. Fiquei até surpreso com a questão da organização, como conseguimos organizar isso. Naldinho sabe, no entanto, estou participando de uma live, tem toda uma infraestrutura aqui, né? Imagina a gente, leigo, ter que montar isso ali, será, em 5, 6 horas, e ainda ter que convocar pessoas, montar convite formal, porque a gente queria fazer um movimento que tivesse credibilidade, que fosse sério, que fosse organizado, né? E que não houvesse nenhum tipo de desordem, ofensa, objetivo de atacar lado A, B e C, e que não tivesse nenhum tipo de viés político, partidário. A gente queria realmente discutir o decreto, discutir, né, sobre a necessidade desse decreto tão severo. Conseguimos realizar a reunião de ontem, não obtivemos êxito da parte do Poder Executivo em relação ao decreto. O que se entendeu no final da reunião é que o decreto seria mantido, né? Existiu ali a possibilidade de a gente marcar uma reunião hoje, e aqui eu quero prestar conta com o público, Naldinho, que fizemos o contato com o prefeito, uma pessoa nos representando esse grupo, fizeram contato com o prefeito falou, olha, conversando com a minha equipe, eu acho, está tomada a decisão aqui que a gente não vai flexibilizar, o povo, né? Então, tendo essa parte do prefeito, né, dizendo pra gente que, olha, não vamos mudar de ideia, a gente achou que poderia ser desperdício de energia se a gente fizesse uma reunião apenas para, né, falar o que já foi falado, repetir o que foi repetido. A gente só iria sentar para conversar se ele estivesse aberto, falar assim, a gente vai flexibilizar, mas tem que sentar para conversar, para saber o que a gente vai fazer. Isso não ocorreu, não fizemos a reunião. O nosso segundo movimento foi montar e elaborar uma carta manifesto e protocolar junto aos órgãos, e isso é o Dr. Alisson que vai falar, né, advogado que todo mundo conhece, vai falar dessa parte. Então a reunião não aconteceu hoje e culminou nesse movimento organizado, civilizado, né, respeitando todas as partes. Quem assistiu a live percebeu que foi dado espaço, voz para todo mundo. O que a gente quer é uma conversa, um diálogo democrático, né, sem nenhum tipo de contaminação político-partidária. O que a gente quer realmente é o bem da sociedade em todas essas duas áreas, na parte sanitária e na parte econômica. É isso que a gente quer que essas coisas caminhem de mãos dadas. E não, eu acho que é isso que eu tinha para falar. Não sei se estendi. Eu tenho só uma pergunta para fazer para você, Paulo. Porque ontem nós assistimos a transmissão, a reunião videoconferência, e quase no término da transmissão, o prefeito falou, não pode marcar a reunião que nós vai. Eu não vou garantir nada não, mas a gente vai. Eu vou. Mas ele não apareceu, ele disse que não ia, ele não marcou, falou que não ia fazer a reunião e que estaria mantido o decreto, ponto final. Ok, obrigado pela pergunta, Naldo. É o seguinte, ele deixou aberto a possibilidade de agendarmos a reunião. Queríamos agendar... Não, na live ele falou, eu estou à disposição. Sim. A live está salva. Aí, inclusive, eu pedi, falei, olha, como que eu faço para agendar essa reunião? Sim. E ele falou, liga para mim. O senhor lembra disso? Não, liga para mim. Eu falei, beleza, amanhã a gente vai entrar em contato com o senhor. E foi o que fizemos. Entramos em contato, só que o que a gente entendeu, Naldo?
para a gente ser objetivo, a gente perguntou para ela, olha, o senhor está disposto a nos ouvir, flexibilizar ou não? Porque se o senhor não ouvir, não adianta a gente ir aí. Não adianta, não vai perder tempo e nem energia. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos protocolar um documento oficial, juntamente na Prefeitura, Ministério Público e o Poder Legislativo. Foi o que a gente fez, o Dr. Ais vai falar melhor sobre essa carta manifesto. Ela foi divulgada no grupo, depois posso passar para você, Naldinho, para você dar publicidade. Sim, tá? sim, nós estamos aqui à disposição. Inclusive já está em PDF ali com a gente já pode está sobre a sua... Já manda para a nossa produção, a produção já vai... Exatamente, já vai fazer muito bem elaborada, que quer dar os méritos a quem, né, a gente fez ali um resumo do que foi discutido na reunião, porque da nossa parte tínhamos perguntas a fazer, esclarecimentos, a gente queria ouvir do Poder Público, por quê, quais são as razões, nos convença. Né? Não fomos convencidos, as nossas respostas não tiveram, as respostas deles foram respostas de algum modo genéricas, né? Assim, são respostas válidas, mas são genéricas, elas não nos convenceram, né? Não vimos argumentos fortes possíveis para que a gente fale, realmente vamos parar por aqui, eles têm razão e tal. A gente não entendeu dessa maneira. E isso está constando também nesse documento, né? Que acredito que é um ato legítimo e está nas mãos da Prefeitura, já foi protocolado e a gente vai dar publicidade através do seu canal. Paulo, considerações finais, o que você tem a falar referente a isso? Vai manter mesmo aí o fechamento geral amanhã do comércio? Esperar a mesma pergunta que eu fiz para o Júnior, eu faço essa pergunta também para você, vai manter até eles tomarem uma posição e sentarem junto com os representantes do comércio geral? Isso, olha, acho que os passos eles têm que ser dados e aguardados a reação, né? Não adianta a gente também elaborar aqui 10 ações, 10 tipos de iniciativas, a gente tem que fazer e aguardar. A gente não sabe qual vai ser a reação do Poder Público em relação a esse protesto que vai se iniciar amanhã do comércio, né? Acredito que o Marcos, juntamente com o Genesmar, estão encabeçando, né, essa parte do movimento, né, devem ter explicado como que eles estão se organizando, né? As urgências vão ser mantidas, de forma alguma as urgências vão ser, sim. Pelo amor de Deus, né, não é isso que a gente quer, mas tirando as partes dos casos emergenciais, né, bem como farmácias, postos de combustíveis e outras situações que podem vir a ocorrer e ser de emergência, essas coisas elas vão ser mantidas e o resto fecha tudo para disparar, para engrossar o couro junto ao Poder Público, para ver se a gente tem uma resposta, não, porque aí a gente vai ter que aguardar um pouco. Eu não posso falar para você o que a gente vai fazer depois, a gente não sabe, né? Mas primeiro vamos ver como que vai ser a reação. A gente tem aí até domingo, que eu acho que é o prazo que vai durar esse protesto, e vamos aguardar o que vai acontecer nesse meio caminho aí. Paulo, eu agradeço você por ter vindo aqui nos nossos estúdios, dar essa não é uma declaração, falar realmente, porque a gente ouve em muitos grupos de WhatsApp, muitas pessoas dizendo, não vamos abraçar e se fecha tudo, porque vai acabar prejudicando a secretaria, vai acabar prejudicando a administração, coisas que vocês não querem, vocês só querem voltar a trabalhar normalmente, logicamente respeitando o decreto, lógico que se até hoje está sendo respeitado, não haveria motivo de querer prejudicar alguém, né, Paulo? Reforçando, Naldo, na nossa carta manifesto está muito claro, a gente não foi só reclamar, nós propomos 10 medidas que poderiam, né, que no nosso ponto de vista dava para substituir em relação ao decreto, e é lógico, né, a gente estaria aberto para novas sugestões do próprio Poder Público, né, a melhorar essas medidas, a gente somar esforços, mas não fechar. Sim. Não fechar, porque a gente quer trabalhar, porque a gente quer manter o emprego, a gente quer manter o alimento na mesa das pessoas também, e também queremos, né, que as coisas funcionem, né, de forma segura. Né? Não tem ninguém, eu acredito que todo mundo deve entender isso, não tem ninguém aqui querendo o caos. Sim. Atitudes e ações kamikazes aqui, colocando a vida e a saúde das pessoas em risco, pelo amor de Deus. Né, a gente teria que estar ou no hospício, né? Então, Paulo, alguma coisa? Não, somente eu quero agradecer aqui a oportunidade, o espaço. Não sei se teve perguntas ali, mas muitos comentários. Não dá para acompanhar, peço desculpa aí. Se alguém citou meu nome, eu peço desculpa aí, que eu estava realmente focado na mensagem aqui, no tempo que eu tenho para utilizar, beleza? Valeu, Paulão. Um abraço, com Deus. Um abraço, tchau.
Aí tá certo, então, olha só, gente. Este é o seu portal Vale do Jauru Notícias. Eu quero que a produção até pega esse aqui. Eu recebi um vídeo neste exato momento, sabe da onde? Lá da América, lá dos Estados Unidos. Quem mandou para mim foi o Elias Bigeli, deve ser isso. Ele disse que lá o comércio está funcionando normal, tudo seguindo nas medidas. Eu quero ver se eu consigo colocar esse vídeo para vocês aqui. Ó. Estados Unidos, uma cidade pouco no vídeo, isso aqui, ó, um supermercado, né? Você abre, olha como é que tá o estacionamento aqui. Aqui não tem nada fechado, e aqui também tem coronavírus também. Entendeu? Quem mandou esse vídeo pra gente foi o Elias Bigeli, lá dos Estados Unidos, dizendo que o comércio está normal, o comércio está trabalhando, estão tomando todas as medidas protetivas, que é o distanciamento social, a máscara, toda a organização. Deixa eu ver aqui, temos perguntas. Naldo, avisa aí, o serviço de internet será mantido integralmente, beleza? Serviços emergenciais, manutenção, até porque como se funciona as coisas sem internet hoje. Recado lá da ISPnet, meu grande amigo Ivan. Aquele forte abraço, valeu Ivan, boa tarde, parceiro nosso aqui do portal Vale do Jauru. Naldinho, estou em Cáceres, manda um abraço, estamos acompanhando você aqui, parabéns meu conterrâneo, obrigado. Aí, obrigado, quem que mandou aqui é a pastora Cleusa, lá de Cáceres. Um forte abraço, a Neida, que está aí acompanhando a gente em Araputanga. Boa tarde aí também para Tauane, assistindo a gente aqui em Jauru. Nós temos aí quase 400 pessoas acompanhando a nossa transmissão. E como nós havíamos dito, né, tem vários, estão tendo vários comentários ali. E isso é de validade, sim, porque nós vivemos num país democrático. Aqui nós queremos imperar a democracia. Como eu disse de manhã, eu disse agora na abertura dessa transmissão, que nós somos uma imprensa imparcial. Nós não estamos nem de um lado e nem do outro. Nós estamos para mostrar a pura realidade e a pura verdade que está acontecendo aqui no nosso município. Fica aberto aí ao pessoal da gestão, né, aos responsáveis da gestão. Quer entrar em contato com a gente, quer marcar uma transmissão, nós estamos disponíveis. Nós já enjoamos de procurar vocês, nós não vamos mais procurar vocês, tá bom? Porque chega de ficar mandando mensagem, tá lá, ó, o Naldinho mandando mensagem, ninguém só visualiza e não vê. E quando visualizam, ó, é isso aí, é esse artigo aí, ó, tá lá no site. Vamos fazer alguma coisa. Está junto com a gente que o Dr. Ares vai falar sobre esta ação que o comércio, ele como advogado aqui do município, empresário também, tem uma panificadora aqui no município de Jauru, vai estar falando sobre esta organização, sobre a reunião de ontem. Enfim, ele vai fazer um pente fino geral e vai falar para vocês aí como que realmente vai ficar esta situação aqui no município de Jauru, porque infelizmente mandaram vários áudios aqui pra gente aqui, só que a gente não vai divulgar, porque até então tem algumas coisas meio pesadas que o horário não permite a gente estar soltando, porque a gente não pode falar, no Brasil a gente não pode falar a verdade. No Brasil a gente só tem que bater nas costinhas e falar assim, ó, eu vou resolver. No Brasil você tem que falar assim, não, calma aí que vou... Mas aí quando chegar na época das eleições, né? Aí tem, todo mundo um abraça o outro, não sei... Doutor Arles, boa noite, né? Boa noite, já vai ser 7 horas da noite. Boa noite, seja bem-vindo aos estúdios do Portal Vale do Jauru. Eu vou sair de cena, aí o senhor entra para a gente manter o distanciamento social. Primeiramente, eu quero agradecer aí o grupo ter procurado o Portal Vale do Jauru para poder estar dando essa satisfação e até mesmo um ato de indignação do comércio em geral, referente a esse decreto aqui do município de Jauru, aqui no estado de Mato Grosso. Boa noite. Boa noite, Naldinho. Boa noite a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo aqui na nossa cidade de Jauru e de outros lugares do Brasil e também algumas pessoas fora do país. Inicialmente, para explanar que na data de ontem, com a resignação dos representantes do comércio local a respeito da medida adotada pela administração pública de um lockdown total no comércio, começou-se uma mobilização dos comerciantes da cidade
em busca de tentar uma alternativa e reverter o quadro que se apresentava até aquele momento. Então, de uma maneira meio que simplória, porque teve que ser feito às pressas, nós tivemos que ser rápido para poder nos organizarmos e até o final da tarde de ontem conseguimos realizar a reunião com o prefeito municipal, a secretária municipal de saúde, a representante do Conselho Municipal de Saúde também, e contamos com a presença ilustre do promotor de justiça. Infelizmente, não tivemos resultados satisfatórios do ponto de vista de revogação do decreto, mas eu entendo que o comércio de Jauru passou a ganhar uma representatividade a partir do dia de ontem que até então não tinha, e espero sinceramente que a partir daquela data as pessoas comecem a se mobilizar e o comércio de tal forma que a partir daquele dia seja um marco para que Jauru seja melhor representado e tenha mais voz para ser ouvido quando na tomada de decisões do poder público principalmente. Então, daquela reunião ficou combinado que hoje, no período da manhã, nós nos reuniríamos de novo com os representantes do poder público para tratarmos da possibilidade de estar revendo o decreto, flexibilizando algumas situações, sendo que, a meu ver, ali se trataria mesmo de uma revogação dos pontos que está ali, que o decreto é rigoroso ao extremo. Então, nós teríamos que voltar ao status quo, como nós estávamos antes, entendeu? E antes era revogação total daquele decreto. No dia de hoje, até o final da manhã, nós ficamos reunidos entre a comissão até por volta de 11 horas da manhã, e nós não fomos atendidos pelo representante do município. Isso porque ele já de antemão nos adiantou que não poderia alterar qualquer situação que estava prevista no decreto. Diante disso, nós decidimos que o melhor a fazer seria um manifesto dos representantes do comércio de Jauru, onde nós apontamos algumas questões que procurávamos resposta a respeito das motivações do lockdown, o porquê de ter sido decretado o lockdown. Pontuamos algumas coisas ali, das quais não obtivemos todas as respostas na data de ontem. E, dentre outras coisas, também apresentamos algumas sugestões que o comércio local teria para tentar amenizar a situação e evitar o extremismo que é o lockdown. E como nós não conseguimos nos reunir, essa manifestação foi protocolada por escrito junto ao Poder Público. Estamos protocolando uma via na Promotoria de Justiça. O manifesto foi feito com cópia para o Ministério Público e também para a Câmara de Vereadores. Então, em relação à nossa tentativa de reverter o quadro do lockdown, ela encontrou essa dificuldade. Nós esbarramos na arbitrariedade do poder público, porque na reunião de ontem e nas respostas que nós obtivemos hoje, nós fomos informados de que o lockdown não seria revisto e autoritariamente as coisas ficariam como estavam. O que nós reclamamos era para que nós fôssemos ouvidos, nós tivéssemos condições de sugerir algumas mudanças, a ponto de repente, a gente adotar medidas que, logicamente, nós também estamos preocupados com a saúde pública, com as vidas que estão se perdendo no nosso município. Ao contrário do que foi dito ontem, nós não estamos virando as costas para o direito à vida de ninguém. Nós sabemos disso. Só que o direito à vida ele é mais amplo do que vacinação, medicamento, atendimento aqui, ali, restrição de mobilidade das pessoas na rua, obrigatoriedade de ficar dentro de casa. O direito à vida compreende você poder trabalhar e trazer o alimento para a mesa dos seus filhos. Muitas pessoas, com essas medidas, vão ser privadas disso. Isso é fato no nosso município. Todo mundo aqui deve conhecer uma ou outra situação de pessoas que vão ser privadas por causa dessa medida adotada. A reclamação principal foi em relação à falta de diálogo. O comércio local ele foi surpreendido praticamente com a informação de que o lockdown seria adotado a partir da data de hoje e se estenderia até o dia 18.
E o que nós queríamos era a possibilidade de estar conversando e expor as nossas razões. De repente, a gente poderia convencê-los de que haveria outra forma de amenizar o impacto sanitário que o nosso município vem passando. Na live de ontem, nós ouvimos dizer que a Secretaria de Saúde está sobrecarregada de trabalho, que o número de pessoas é insuficiente para realizar todas as tarefas, e de fato isso é notório. A gente vê que o pessoal está trabalhando, a gente vê movimento de todos aqueles que estão ali. Mas, por outro lado, é notório também que existe um grande número de pessoas ociosas nos outros cargos da Prefeitura, nos outros setores da Prefeitura, que poderiam estar atuando, se não diretamente com as pessoas em relação ao Covid, mas, de uma certa forma, auxiliando para que as pessoas pudessem trabalhar de uma forma mais tranquila, trazer um descanso, uma forma mais amena para que as pessoas que estão diretamente no Covid possam realizar o seu trabalho. O lockdown, o fechamento total, ele traz um impacto muito grande para o comércio. Isso é notório e o prejuízo vai ser sentido. Ao contrário do que foi dito ontem, 10 dias representa muito, principalmente para comércios que estão vivendo uma situação dessa há muito mais que 10 dias. Nós temos comércio na nossa cidade que passa por uma situação dessa há praticamente um ano. Então, não são apenas 10 dias. E, voltando a essa questão dos 10 dias, Jauru hoje é classificada como risco alto. Nas cidades classificadas como risco alto, o decreto estadual, ele não obriga o lockdown como adotado aqui em Jauru. Existe a observação de medidas restritivas, mas elas não são tão rígidas quanto o lockdown. Agora nós vamos ficar 10 dias de lockdown. Se por uma razão ou outra não conseguir diminuir o número de casos, ao contrário disso, aumentar, e nós formos reclassificados como muito alto, esses 10 dias vão se estender para mais quantos dias? Mais 15, mais 20? Aí não vão ser 10, vão ser 30 de lockdown. E com certeza o reflexo vai ser extremamente árduo para quem está no comércio, para quem trabalha com diárias, para quem trabalha na noite, para todo mundo que depende da movimentação que o nosso comércio representa para a economia local. Então, infelizmente, o critério do decreto é que é discutido. Nós não vimos, nem na conversa de ontem e nem em uma outra situação, critérios técnicos e científicos que nos mostrassem que o lockdown era necessário nesse momento. Não há que se falar em abrir mão de medidas que tenham o objetivo de evitar a disseminação da doença. Todos nós queremos isso. Nós não queremos perder, como já perdemos amigos e muitos outros aí, pessoas da sua família. Mas o direito ao trabalho, ele tem que ser resguardado para essas pessoas, principalmente porque a medida extrema como o lockdown pode representar futuramente um impacto maior para quem precisa e muito trazer comida para a sua casa. Então é assim, os comerciantes estão se organizando, tentamos através desse manifesto convencer o nosso prefeito, sensibilizar as nossas autoridades que o lockdown não seria a medida mais adequada nesse momento. Até agora as respostas não foram satisfatórias, não foi nem perto daquilo que nós queríamos, ao contrário disso, as pessoas, sim, fora o prefeito Passarinho, das outras nós não tivemos nada, nenhum tipo de resposta no dia de hoje. Ele pelo menos conversou com todas as pessoas que estão na comissão que procurou ele para conversar hoje, ele esteve aberto à conversa, mas infelizmente deixou bem claro que a decisão dele não pode ser modificada em razão da pressão que ele vem sofrendo, principalmente da área da Secretaria de Saúde. Então é uma situação complicada por não termos obtido as respostas satisfatórias, por vermos que a situação com o lockdown tende a trazer pioras até, porque hoje, ao invés de ter que monitorar algo em torno de 360 pessoas que são entre os contaminados, os suspeitos e aquelas pessoas em monitoramento,
o município vai ter que ser monitorado no total. Então, se nós temos 4 mil pessoas dentro da zona urbana, mais umas 4, 5 mil na zona rural, essas pessoas todas vão ter que ser monitoradas. Se está difícil cuidar de 360, pior ainda para cuidar de 9 mil pessoas. Querer que a Polícia Militar consiga desenvolver um trabalho no período diurno, noturno, que dê conta disso, a gente sabe que com o efetivo que eles têm, se nós afastarmos essa questão do Covid, do nosso problema social hoje, eles já não dão conta de atender toda a nossa demanda. Mais ainda de trazer para cima deles, além de ter que cuidar da questão da segurança, também essa questão sanitária. Então, vai sobrecarregar a nossa força de segurança, vai sobrecarregar ainda mais o pessoal da Secretaria de Saúde, que vão ter que trabalhar com um número de pessoas muito maior agora. E o lockdown, ele com certeza, nós não temos critérios que nos deixem assim com a certeza de que os resultados virão. A gente pode, de início, ter uma redução do número de casos, isso até acredito que seja evidente, porque daquelas 156 pessoas, se não me engano, que está no último boletim lá, de pessoas, de casos ativos, com certeza um número considerável deles vai estar saindo. Aí tem 30 suspeitos ali, então talvez a gente tenha uma diferença nesse número de casos. Mas isso não é reflexo de que a medida do lockdown tenha sido exitosa. Então, é preciso se pensar de uma forma mais abrangente sobre essa medida. As questões que estão em volta disso daí. Como é que as coisas vão funcionar em questão de logística? Como é que esses servidores da saúde que hoje estão sobrecarregados vão conseguir monitorar as festas clandestinas, as aglomerações, todas essas situações? Hoje já está difícil, pior ainda vai ficar com essas pessoas trancafiadas dentro de casa durante 10 dias. É humanamente impossível você imaginar que a cidade de Jauru vai conseguir, durante os 10 dias, cumprir à risca tudo aquilo que está no lockdown. Não só a população, como pessoas diretamente ligadas à administração pública vão quebrar as regras de lá. E aí a gente vai ter que ver medidas efetivas, se realmente estão sendo multadas ou não. Eu hoje tive a informação que, por exemplo, no município de Figueirópolis, que não tem lockdown e também está no risco alto como Jauru, e se você for considerar o número de habitantes com o número de casos, lá também é bastante. Lá, quando tem uma aglomeração, quando tem uma situação dessa, a Polícia Militar vai junto com os fiscais, os agentes sanitários, aplica a multa, dispersa a aglomeração e as coisas funcionam mais ou menos desse jeito. Hoje aqui a gente vê uma sobrecarga com os pessoais da saúde, tendo que ficar andando com aquele carro na rua e passando por situações vergonhosas. Eles são desacatados, várias situações dessa. E não vai resolver a situação. Eles não têm condições de fazer com que as pessoas que não cumprem as medidas passem a cumprir porque eles estão andando com aquele carro na rua. Isso não vai funcionar. É melhor que o poder público volte as suas atenções para cuidar das pessoas que representam risco de disseminação. E o risco de disseminação maior está naquele quadro de pessoas que estão contaminadas, monitoradas ou em casos suspeitos. É em cima disso que nós acreditamos que o poder público deveria atuar. E infelizmente a adoção do lockdown vai fazer com que o leque de pessoas serem cuidadas se aumente muito. E, sincero e honestamente, nós não acreditamos num resultado prático agora. O lockdown foi decretado com base em achismo, da mesma forma como nós também, na base do achismo, acreditamos que ele não vai dar certo. Então, entre o risco de não dar certo e a penalização para os comerciantes, que já vem há muito tempo, de repente seria o caso de repensar, aguardar uma situação, se o caso realmente se agravar, que aí, se vem um lockdown obrigatório porque é muito alto, aí não tem o que se falar, é obrigatório, vamos cumprir, está vindo de cima. Agora, o que tá sendo feito hoje, não. Infelizmente, nós não vimos critérios que nos convençam de que a medida é a mais adequada. E parabéns aos comerciantes que aderiram ao movimento, parabéns aos comerciantes que estão se mobilizando, e eu acredito que a união de vocês possa trazer um resultado futuro satisfatório. E nós não vamos baixar a guarda, nós vamos continuar brigando, lutando por aquilo que nós acreditamos. Então, doutor, desculpa interromper o senhor aí,
uma pergunta que eu quero fazer ao senhor agora, neste exato momento. A partir de agora, como já não teve resposta do Poder Executivo referente a esta situação do lockdown, a partir de agora, como que vai ser a decisão do comércio? Vai fechar todo mundo até alguém da gestão chegar nos comerciantes, marcar uma reunião, ver uma medida aonde ninguém saia prejudicado? Como que vai ser a partir de agora, doutor? A princípio, pela decisão que foi tomada na maioria hoje, esmagadora das pessoas que são presentes no grupo que foi criado dos comerciantes, a decisão é pelo fechamento total. Vão se manter abertos farmácias para atendimentos às pessoas que necessitarem de medicamentos, a situação emergencial, os postos de combustíveis para ambulâncias, viaturas, as questões essenciais, que nós sabemos que têm que ser mantidas. E também existem, por exemplo, um posto de combustível que tem contrato com algumas empresas que prestam serviço também essencial. Essas situações a gente entende que elas são necessárias de serem ainda mantidas. Mas, do contrário, o comércio amanhã, fechamento total. Não tem delivery, não tem take away, não tem nenhuma modalidade dessa. Se espera algum resultado do Ministério Público, tanto estadual quanto federal, doutor, nessa situação? Na verdade, o Ministério Público hoje, ele não tem uma participação efetiva nessas decisões. Ele não tem nenhuma gerência sobre a questão de decretar ou não o lockdown na situação como nós estamos. O município classificado como alto risco, o lockdown não é obrigatório. É alto, né? Se fosse muito alto, seria obrigatório. Se nós estivéssemos no caso de um risco muito alto, o Ministério Público com certeza estaria notificando o prefeito para decretar o lockdown. Se o prefeito não decretasse, ele adotaria as medidas que são cabíveis, porque o decreto estadual é claro nesse sentido. Na condição que o município se encontra hoje, o Ministério Público, como não fez até agora aqui diretamente com o Dr. Guilherme, ele não acredito que ele estaria ingressando com nenhuma ação pretendendo um lockdown na situação atual. Fosse contrária, se nós estivéssemos num risco mais elevado, o lockdown seria irreversível, uma situação irreversível. Mas existe a nível de Ministério Público Estadual uma mobilização nesse sentido. Já se tentou um lockdown geral no estado de Mato Grosso e foi indeferida uma liminar já do Ministério Público Estadual, que alguns dias atrás tentou que o estado todo aderisse àquele decreto como está. Então o juiz entendeu que as regras da classificação de risco elas devem ser atendidas e a princípio é o que está sendo feito aqui em Jauru. Hoje na parte da manhã, na nossa transmissão, creio que o senhor assistiu a transmissão na parte da manhã aqui para o portal Para de Jauru, falava-se que esse decreto é inconstitucional. O senhor vê alguma irregularidade nesse decreto? Olha, existe uma possibilidade de se discutir a constitucionalidade dele, mas uma coisa é fato, a situação do Covid ela é extraordinária. Sim. Então eu até acredito que uma medida judicial para tentar reverter o decreto, ela vai ser indeferida, porque existe uma autonomia dos prefeitos para isso. A constitucionalidade de você limitar o direito de ir e vir do cidadão, ela realmente é discutível. Mas a situação do Covid em si, ela acaba permitindo que os decretos aconteçam. E isso não quer dizer que os decretos têm que ser impositivos da forma como foi. Não há necessidade do extremismo, porque nós não estamos classificados como alto risco. Doutor, eu agradeço ao senhor aqui pela presença nos estúdios Portal Para de Jauru. Estamos aí à disposição, assim como o senhor nos procurou, o grupo de comerciantes nos procurou, abrimos esse espaço para poder estar explicando para a população a pura realidade, o que realmente está acontecendo, e estamos aí de portas abertas, caso o senhor queira falar de mais ações que o comércio for fazer e, logicamente, deixar aí as suas considerações finais. Naldinho, a gente do comércio é que agradece a possibilidade de estar aqui, de estar levando para a população de Jauru o maior número possível de informações a respeito das medidas que os comerciantes procuram adotar nesse momento. E esperamos poder estar voltando
mais breve possível, com notícias melhores e que a gente consiga o nosso intento, que é conversar com a administração pública, que eles nos ouçam, que eles nos dê a possibilidade de sentar e num diálogo aberto, de repente a gente reverter essa situação, e se isso acontecer, a gente vai estar voltando aqui com alegria estampada no rosto, para divulgar que o nosso comércio vai poder trabalhar, adotando as medidas de segurança que são necessárias, e vamos esperar o que nos aguarda aí nos próximos dias. Valeu, doutor. Obrigado pela participação do senhor aqui. Obrigado, Naldinho. Boa noite. Aos nossos seguidores do portal Vale do Jauru Notícias. Esse aqui é do senhor, né, doutor? Esse aqui é do senhor aqui. Aquele nosso boa noite. Estamos aí, então, já ouvimos todos os comerciantes, ouvimos aí os empresários, né? Ouvimos aí a posição, passa para mim, por gentileza, o mouse aqui. Ouvimos aí já a posição de todos os comerciantes e logicamente que está aí, né? Vamos aguardar, falar que o doutor Arles acabou de dizer aqui, vamos aguardar coisas boas, vamos aguardar notícias boas. Nós vemos ali vários comentários, né? Vários comentários, inclusive um que me chamou a atenção na hora que eu mostrei o vídeo. O rapaz chegou e falou assim: belo exemplo, uma coisa assim, de mostrar nos Estados Unidos, belo exemplo, comparar, né, Estados Unidos com o Jauru. Respeito a sua opinião, respeito, de verdade, com certeza, o que você falou, né, é verdade, o que você falou é a pura verdade, né, não tem como se comparar os Estados Unidos com o Jauru, né, porque lá eles são organizados. Lá eles se preocupam com vidas. Lá eles são humanos. Lá eles veem todos os lados, tanto da saúde, tanto da educação, tanto do lazer, tanto do esporte, tanto da economia. Porque lá eles são é um grupo onde existem pessoas que pensam no coletivo. Não uns que só pensam no próprio umbigo. Não uns, porque é isso, tá aquilo, aí vai fazer pergunta, eu não sei, vê lá. Não sei, vê lá. Marque e compartilhe esta transmissão. Nós temos o nosso canal no YouTube, que é o Vale do Jauru. Notícias, já colocaram notícia já? Vale do Jauru, no YouTube. E se inscreva no nosso canal. Temos o nosso Instagram, Vale do Jauru Notícias. E também temos o nosso portal Vale do Jauru Notícias aqui do município de Jauru. Levando a informação, respeitamos todos os comentários, como eu já disse respeitamos todos os comentários, todos, de verdade, de coração, né? Que cada um tem sua opinião formada, né? Uns falam, eu acabei de falar, não sei o que, vai tirar não sei o que da onde ali, vai trabalhar, vai trazer doença para dentro de casa, né? Cada um tem a sua opinião, mas e se você não for trabalhar, o que a sua família vai comer? E você que é diarista, o que você vai... Quando o seu filho chegar para você e falar assim: papai, eu quero uma bolacha. Aí não vai ter essa bolacha. Vamos comer arroz, né? Que nem eu não gosto nem de tocar esse assunto, porque eu já... Lá do Paraná me mandaram um link e falaram: Naldinho, esse vídeo está rodando aqui no Paraná, aqui, do arroz de vocês aí. Que maravilha! Fiquei feliz, parabéns. Pegou até pão, parabéns. Queria estar aqui falando, que eu ouvi, veio uma mensagem para mim lá do Paraná, qualquer lugar do Brasil: Naldinho, o pessoal aí está trabalhando, o pessoal está fazendo isso. A gente não ouve isso, nós só ouvimos piadas que estão sendo feitas. Vamos encerrando aqui a nossa transmissão, vamos mais ver, tem muitos comentários. Agora a gente já falou, cada um tem que ter a sua consciência. Passar o álcool em gel, manter o distanciamento social. Você que deu positivado o vírus, fica em casa, faz o tratamento, né? Simples. Só mais alguma coisa? Só agradecer aí aos nossos parceiros, aos nossos patrocinadores. Quero agradecer aqui que está junto com a gente aí. Deixa eu ver aqui. Não, aqui está mais fácil aqui. Refrigeração Borges, Drogaria Jauru, MCL Celulares, Delírios Moda Inchman, Autoposto São Cristóvão, Eletro Ribeiro,
Restaurante Mineiro, também aí a JBS, JB Engenharia, Lava Jato dos Amigos, ISPNet e também a Unopar Universidade, aí aqui que está junto com a gente, nossos parceiros aqui do portal Vale do Jauru. A gente encerra essa transmissão e vamos aqui aguardar coisas boas. Eu só espero que amanhã, vai fechar amanhã o restaurante também? O restaurante vai, ô Mineiro, ô Adriano, fecha o restaurante não, Naldinho fica complicado. Fala nisso, eu quero agradecer a toda a minha equipe, tá? Amanhã quero todo mundo aqui, vamos fazer uma reunião, nós vamos ter que fazer uns cortinhos aqui, né? Porque tá difícil, né? É isso que eles querem. Eles estão tentando tirar o portal Vale do Jauru, né? Estão tentando tirar o portal Vale do Jauru, né? Porque o Naldinho, rapaz, graças a Deus me deu isso aqui, ó. Andar, caminhar, falar, ter a responsabilidade. Acorda, Jauru! Vamos acordar! Portal de Notícias Vale do Jauru. Aqui a notícia chega em primeiro lugar.